tudo que fiz o que Ele quis, meus braços abertos ficarão e ainda estão assim. Lucas 15. Como é que nasce o contexto de Lucas 15? Lucas 15 é um capítulo montado por 3 parábolas de Jesus. Parábola é uma história. Jesus era um grande pedagogo e se utilizava de histórias corriqueiras para ensinar. E num determinado momento ele é acusado por mestres da lei de dar atenção a pecadores. E ele monta um conjunto de 3 histórias em Lucas 15 e continua num conjunto de outras histórias em Lucas 16 para ensinar. Relaxa aqui, ó. Foque aqui, foque aqui. É chuva. Quem já viu uma chuva, diga amém. Quem já passou por uma chuva e sobreviveu, diga graças a Deus. Então pronto, é chuva. Nada mais do que chuva. Bênção do Senhor. Eu louvo a Deus porque essa semana foi uma semana chuvosa e não deu alagamento. Não teve nenhuma chuva forte, né? E essa também não deve ser forte. Então presta atenção aqui em Lucas 15. Deixa a chuva. E a moral dessas histórias todas é Jesus querendo dizer aos fariseus, aos escribas, aos doutores da lei. Está me escutando bem? Que o chiado da chuva atrapalha, né? Aos doutores da lei, que de fato ele, como representante de Deus, como encarnação do próprio Deus, que de fato Deus é o Deus que acolhe aqueles que estão com suas vidas bagunçadas mesmo, que estão com suas vidas perdidas mesmo. Então ele usa a imagem da ovelha que se perdeu e o pastor foi buscar, da moeda que se perdeu e a mulher chorou porque era valiosa, e do filho que se perdeu e o pai se alegrou quando esse filho voltou. Então a grande moral dessa história é: se porventura, Jesus podia dizer, se porventura vocês estão me criticando porque eu dou esperança aos desesperançados, eu quero dizer que é assim. Na verdade é assim. O Pai é aquele que dá esperança aos desesperançados. O Pai é aquele, o Pai Deus, que está de braços abertos para aqueles e aquelas que o mundo cruzou os braços, como foi o caso que aconteceu com a vida desse rapaz. E aí Jesus, na última história, conta uma história longa da vida de um rapaz que tinha tudo em casa, era rico, mas resolveu se aventurar na vida. Pediu a herança antecipadamente e foi se aventurar, foi curtir. Nessa curtição, aconteceu que quando o dinheiro dele estava se acabando, ou tinha se acabado, houve uma seca no lugar que ele estava, uma grande fome, e ele teve que passar por situações que ele nunca tinha imaginado passar, até chegar o momento dele estar no fundo do poço. E estando no fundo do poço, ele se lembrou que tinha um pai, se lembrou que tinha uma casa e voltou. E ao voltar, esse pai o acolhe, como Deus continua fazendo com cada um e cada uma de nós. Amém? Tiago falou aqui, né? Quem nunca caiu? Quem nunca caiu? Mas quem aqui um dia esteve caído e quis se levantar e não sentiu o braço de Deus forte te levantando? Tem um ditado popular, que não está na Bíblia, mas algumas pessoas acham que estão, que diz: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Tem na Bíblia, não tem assim, desse jeitinho, mas o princípio é bíblico. A questão, queridos, é que às vezes nós estamos envolvidos por uma teia tão grande de problemas, que quando nós olhamos para as nossas vidas, nós tendemos a dizer: não tem mais saída, não tem mais solução. Nesta noite o Senhor quer nos ensinar que não há ninguém, por mais que esteja aprisionado por qualquer coisa da vida, que não tenha saída e que não tenha solução para a sua vida. Ninguém. Usei a expressão teia, porque acho que nós, muitas e muitas vezes, nos enlaçamos com os problemas da vida como um insetozinho que se enlaça numa teia de aranha. Não sei o que está acontecendo. Tem nada não, mas
mas pode deixa assim. Eu só vou pedir que alguém apague essa luz só para a gente ver esse slide. E você não precisa se preocupar não, Baruch. Deixa lá no claro mesmo, sem problema. Esse slide é um slide que eu peguei de um inseto que caiu numa teia de uma aranha. Eu gosto muito de aranha e tenho raiva de mosca. E quando eu aprendi a pegar mosca, e quando eu estudava que dava sono, qual era a técnica que eu usava? Eu pegava uma mosca, dava um peteleco nela no chão, arrancava suas 2 asas e jogava na frente de uma aranha, só para ver o bote. A aranha é muito rápida. Ela pega, a mosca não podia voar, porque estava sem asa, ela pega rapidamente. A aranha é um dos animais mais astutos, ou um dos insetos mais astutos da natureza. E ela constrói suas teias em locais específicos. E quem já teve a oportunidade aqui de ver uma grande teia de aranha, sempre vai ver algum inseto que caiu na teia. O problema da teia é que a teia ela é algo muito sutil, apesar de ser muito forte. Mas você tende a não ver a teia. Muitas vezes a gente, andando na mata, eu já andei muito em mata, a gente acaba com grandes teias de aranha porque a gente não consegue ver. Geralmente fica melhor de ver quando o sol reflete nela. E aí você vê ali, eu andei muito aqui na mata do Becom, você vê teias de 1 metro, teias grandes, cheias de inseto. Mas ela é quase que invisível, apesar de ser extremamente forte. Não sei se você sabe, mas um fio de uma teia de aranha é mais forte do que um fio de aço. A teia de aranha é mais forte do que o aço. Se você pegar um aço, um fio de aço, na espessura de uma teia, de um fio de teia de aranha, puxar a teia, o fio da teia e puxar o fio de aço, você vai ver que o fio de aço vai se quebrar antes da teia. A teia é forte, apesar de ser quase que imperceptível. É assim que funciona, pode acender, obrigado. Era só para a gente ter uma ilustração rápida. Aqui tem mosca, minha grande inimiga, e aqui foi o slide muito bem feito, volta aí antes dele acender, que Moisés fez. Como nos libertarmos das teias que nos aprisionam. É assim também nas nossas vidas. Tem um ditado que diz assim: ninguém tropeça em pedra grande. Isso serve para tudo nas nossas vidas. Por exemplo, quando o nosso casamento se acaba, ele não se acaba porque do dia para a noite aconteceu um deslize de um dos dois grande e pum, acabou o casamento. Não é assim. Ele se acaba porque de tempos em tempos ele vem se desgastando no emaranhado de coisas imperceptíveis, como acontece com o emaranhado de fios de aranha, de teias, daquele negócio da aranha que forma a teia de aranha. É uma sequência de toalha molhada em cima da cama, que a mulher já disse 1000 vezes, acontece comigo não isso, 1000 vezes. Eu já disse, aí se aconteceu 1000, a mulher diz 100.000. Eu já disse 100.000 vezes. Só aconteceu 1000, gente. Mas ela disse 100.000 vezes que eu detesto quem deixa a toalha molhada em cima da cama. É o chinelo que você deixa lá de qualquer jeito. É a cueca que você abandona em qualquer canto. E o casamento vai se acabando, como teias de aranha, que vão formando, ou fios de aranha que vão formando uma grande teia. O que é que eu tenho percebido na vida real? Eu tenho percebido na vida real que quando alguém cai, e cai com força, cai porque se deixou envolver por um pequeno ato, por outro pequeno problema, por outra pequena situação, e quando menos espera, a vida está afundada, está como essa pessoa aí, que já está amordaçada por causa de tantas coisas pequenas. Ô irmãos, você sabe que essa igreja é uma igreja muito comunitária e, consequentemente, eu escuto testemunhos os mais diversos possíveis. E todas as vezes que eu vejo alguém que está no fundo do poço, eu vejo alguém que entrou no fundo do poço por causa de problemas simples, pequenos, que vão se somando um ao outro, até o ponto da vida estar completamente destruída, bagunçada. Muitos, achando que não tem mais solução, botam fim à sua própria vida. Vamos meditar nessa parábola do filho pródigo, porque para mim é um dos textos mais completos da Bíblia, e por ele só
a gente vai ter aqui a oportunidade de perceber a vida de uma pessoa que se deixou se embaraçar por problemas da vida, mas que também soube sair desses problemas. Então, nesse texto, a gente vai identificar aqui claramente situações simples que nos levam a cair em grandes armadilhas, mas também posturas simples, processuais, que nos levam a sair de grandes armadilhas. Versículo 12. Você perceba aí, se você abriu a sua Bíblia, você perceba que no versículo 12, está claro que esse rapaz buscou adiantar seus próprios benefícios. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu os seus com o filho. Ele buscou adiantar os seus próprios benefícios. Eu quero falar aqui pelo menos de 4 fios que podem montar uma grande teia que nos aprisiona. Buscou adiantar os seus próprios benefícios. Ele quis adiantar processos na sua vida. Isso é um fio interessante que vai formar uma teia um dia nas nossas vidas. Acontece isso tantas vezes nas nossas vidas, quando nós queremos os prazeres momentâneos, quando nós buscamos as alegrias que satisfazem os nossos desejos. Esse menino tinha tudo para ter uma vida boa, e ele teria inclusive toda a riqueza que ele queria ter, mas ele adianta aquilo, como quem diz assim para o pai: eu não quero esperar que o senhor morra, o senhor está demorando demais para morrer, me dê logo o meu dinheiro que eu quero curtir. Ai, ai. Quantos e quantos filhos e filhas não se entediam da casa do pai? Eu não conheço um adolescente que não diga assim: meu pai ou minha mãe, às vezes é muito chato. Não conheço um que diga assim: rapaz, eu quero morar sozinho. Eu quero me libertar logo dessa chatice da minha casa. O legal é que quando a gente vai envelhecendo, a gente vai reproduzindo todas aquelas chatices, porque a gente sabe que aquilo não era chatice coisa nenhuma, aquilo era espaço de segurança para os nossos filhos, para as nossas vidas. E a gente finda entregando aos nossos filhos aquilo que recebeu dos nossos pais. Não é à toa que quando a gente amadurece no nosso casamento, a gente olha para a nossa esposa e diz: mas você é igual à sua mãe, né? Você é igual a seu pai. É porque com a maturidade a gente percebe que aquilo que a gente achava chato, na verdade é aquilo que nos conferia segurança. A felicidade do primeiro salário, né, Evandro, no bolso, quando a gente se sente com 18 anos e rico, e a gente quer fazer tudo o que a gente nunca fez na vida e vai curtir. Então, é uma grande falácia, uma grande mentira querer adiantar os prazeres da vida. Tudo tem seu tempo. Isso acontece nas várias instâncias da nossa vida. Isso acontece no nosso namoro, por exemplo, quando a gente quer adiantar o sexo, e a gente vai e adianta. Isso acontece na nossa vida financeira, quando a gente quer adiantar o salário, e a gente vai e entra no cartão de crédito, né? Isso acontece nas instâncias. Nós estamos sempre ansiosos para antecipar prazeres que darão prazeres, as situações que darão prazeres aos nossos bel prazeres, à nossa carne. Estamos sempre nessa luta. Uma coisa que eu me arrependo muito, é, por exemplo, ter adiantado o sexo antes do meu casamento. Eu não tive o prazer da lua de mel. Não? Perdi isso. Esse menino quis adiantar. Cuidado, a Bíblia diz que tudo tem um tempo. Tenha paciência. Tenha paciência. E olha, deixa eu te dizer uma coisa certa. Esse negócio de adiantar prazeres, isso é terrível. É a vida que te deu condição de comprar um carro usado e você quer comprar o carro novo. A vida que te dá a condição de comprar o tênis simples e você quer comprar o tênis super caro. E aí a gente vai se embaraçando nessas teias, principalmente na teia do querer, do ter e do achar que pode, até porque a gente vive um tempo muito parecido com aquilo que estava na cabeça daquele menino. É o tempo em que diz: você pode tudo, pode não,
É loucura achar que pode tudo. Não pode. Ninguém deve achar que pode tudo, nem querer se aventurar na liberdade de achar que é o superpoderoso. Uma das coisas mais preciosas da vida são os limites que seu pai coloca sobre você, que sua mãe coloca, que seu marido coloca, que a sua condição conjugal coloca, que seu salário coloca, que seus status sociais coloca. Viva esses limites. Eles são importantes para regrar as nossas vidas. Outra coisa que aconteceu na vida desse menino é que ele sai, no versículo 13, sai da segurança da casa do pai. Recentemente um garoto que viveu aqui nessa igreja, um menino inteligente, um menino bom, e esse exemplo que eu vou dar está recheado, um menino bom, chegou aqui claramente e disse, bom, eu agora quero curtir a vida. Eu quero tomar todas, eu quero namorar com quem eu quiser, eu quero namorar com tantas eu puder, numa noite eu vou curtir a vida, e foi. E a gente não pôde fazer nada, deixa ele ir. Mas saiba que quando a gente sai desse ambiente, a gente perde a segurança da casa do pai. Uma coisa que nunca passou na minha vida foi deixar a igreja, por exemplo. Falando em casa de pai, pensando na igreja como esse lugar da grande família onde o pai impera. Nunca pensei em deixar a casa do meu pai lá em Caicó. Nunca pensei. Dizem que todo adolescente pensa em fugir de casa um dia, né? Nunca pensei disso. Nunca pensei em abandonar a minha casa com a minha mulher, com os meus filhos. Não. Porque nesses lugares tem segurança. Aquele rapaz tolo resolveu abandonar a casa do pai. Eu não conheço um sujeito, uma pessoa, que resolveu caminhar numa carreira espiritual solo, abandonando a igreja, que não se arrebentou na vida. Eu não conheço um filho, uma filha, que disse assim, tá chato, vou sair de dentro de casa, que não se arrependeu depois e voltou. Eu não conheço um. Outra grande teia. Versículos 13 e 14, a palavra mostra que ele viveu sem pensar no futuro. Outra loucura. Versículo 14 diz que naquela terra houve uma grande fome e... Deixa eu te dizer uma coisa, além dos erros que nós cometemos, a natureza coloca sobre nós problemas também. E é muito interessante quando a natureza coloca sobre nós problemas e nós estamos prontos para viver esses problemas minimamente. A grande questão, queridos, é que quando nós estamos caindo na primeira pedrinha, na segunda pedrinha, na terceira pedrinha, parece que a gente vai se acostumando com as quedas. E parece que a gente vai se degradando na vida. E esse é um mal terrível, porque quando nós já estamos embaraçados pela teia, parece que nós não temos mais o que fazer a não ser nos entregarmos de vez. E aí se perde o resto que a gente nunca achou que ia perder. Estava conversando com um rapaz bonito, um rapaz inteligente, um cara sabido, que foi na adolescência se meter com maconha, depois foi para o crack, e ele veio conversar comigo e disse, pastor, eu não sei como é que eu vim parar aqui. Olha aqui a minha situação, eu era halterofilista, né? eu malhava, eu competia, olha agora, eu tenho 1,85 m, estou com 60 e poucos quilos, olha a minha situação, eu não tenho mais saída, pastor. Eu fico comendo o que eu acho para comer, para gastar meu dinheiro com crack, eu não tenho mais prazer em comprar um bom sanduíche, como eu fazia isso antes. A gente vai perdendo a própria dignidade, e queridos, a Bíblia diz assim, um abismo chama outro abismo. É interessante que parece que as pessoas que a gente tem mais dificuldade de ajudar, são aquelas pessoas que mais precisam da nossa ajuda. Já reparou? Que a gente diz, como é que pode? Por que essa pessoa não reage? É porque diante da condição degradante que nós chegamos, quando chegamos no fundo do abismo, parece que nós perdemos o mínimo da dignidade. No exército a gente tinha uma oficina, chamada de sobrevivência na selva, que aí a gente vai aprender a comer de tudo. Mas para aprender a comer de tudo, a gente come cobra, a gente come de tudo. Come mato que nem bicho. Para aprender a comer de tudo, essa oficina é antecedida de 2 dias de fome e de sede.
Não sei como é que está hoje, na minha época era assim. Então a gente passa 2 dias sem comer nada e sem beber nada, que é para depois a gente aprender que a fome sobrepuja toda a repugnância. Essa é a frase que ficam botando na nossa cabeça. Você não come urubu porque você nunca teve fome. Você não come cobra porque você nunca teve fome. Você não come comida de porco porque você nunca teve fome. Mas no dia que você tiver fome, a fome vai sobrepujar a sua repugnância. E você vai comer e é verdade. A miséria, deixa eu parafrasear, a miséria sobrepuja toda dignidade. Quantas e quantas vezes a gente não entra na casa de uma pessoa muito pobre e a gente diz, não precisava estar tão suja. Tem até o ditado que diz, bom, eu sou pobre, mas sou limpinho, né? Talvez o pobre que continua limpinho seja aquele pobre que nunca passou pelos extremos e extremos e extremos das misérias. Talvez tenha passado apenas pela miséria financeira, mas não viveu todas. Mas já vi gente, já visitei casas, já andei em locais e ando até hoje, todo o tempo, que eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa mora aqui? Então a gente, quando está embaraçado, vai perdendo a lógica da dignidade. E parece que a gente só vai cavando mais o nosso abismo, o nosso poço. Deixa eu contar uma historinha que aconteceu aqui a semana passada. Uma pessoa muito pobre, me procurou aqui e disse, pastor, eu estou com, essa pessoa tem 3 filhos, eu estou com 3 filhos precisando de comida. A gente tinha acabado de ganhar uma doação de leite, mas esse leite era para ser usado para montar cestas básicas. E ela disse, me dê um leite desse. Eu disse, minha linda, eu não posso dar, porque tem um monte de gente aí fora que estava assim, e se você sair daqui com leite, esse povo todo vai querer sair com leite, e eu vou dizer o quê? Ela disse, então me dê um balde aqueles baldinhos brancos que a gente tem. Aí eu tive uma ideia, disse, meu Deus, eu tenho que dar esse leite a essa mulher. Eu disse, tenho uma ideia, traga o balde para cá que eu vou te dar o balde. Aí quando ela trouxe, eu peguei o balde, disse, não diga nada a ninguém. Abri o balde, joguei o leite dentro, fechei, e disse, vai embora e não abre esse balde para ninguém ver você saindo com esse leite. Tranquilo. Transgredimos a regra para ela poder sair com leite. Quando eu olho, ela está saindo com mais 5 baldes na mão. E aí eu chamei seu João e disse, seu João, por que o senhor deu mais 5 baldes a essa mulher? Ela veio aqui e disse que o senhor pediu 1. Aí depois ela voltou e disse que o senhor mandou eu dar a ela mais 5. E aí ela saiu com 6 baldes na mão. E subiu uma ira, eu disse, miserável, né? Como é que pode, rapaz? Ela vai voltar aqui, eu sei que ela vai voltar, porque eu conheço a figura. Ela vai voltar aqui, no dia que ela voltar aqui, eu vou dizer, você nunca mais vai receber nenhuma ajuda nessa igreja, porque naquele dia você levou, mentindo, mais 5 baldes. Aí Deus disse para mim, fica na tua, Zé Marcos, fica na tua, porque a pessoa quando está cercada por misérias na vida, ela vai perdendo as dignidades, inclusive de dizer a verdade. Quer ver uma coisa? Não sei aqui se tem alguém que já traiu a esposa, mas você quando trai sua esposa, você vai dizendo uma mentirazinha aqui, outra ali, e isso vai mexendo contigo. Mas depois isso vai virando costume, e você começa a mentir aleatoriamente, a mentira já não te afeta mais. O que é que ocorreu com esse jovem? Ele chegou ao ponto de querer comer a comida dos porcos e não pôde comer. Mas como é que faz um jovem que era filho de um homem rico, está numa situação agora de querer comer a comida dos porcos e não poder? Aqui eu quero entrar na segunda parte dessa pregação. Se na primeira eu teci aqui sobre algumas teias, na segunda eu quero trazer algumas prisões que essas teias podem trazer, baseada na vida daquele menino. Primeira prisão, versículo 15, ele foi cuidar dos porcos. Você pode não entender o que é cuidar de porco para um judeu, porque você pode não entender bem a cultura judaica. Se você quiser entender, toda quarta a gente trabalha essas coisas que estão paralelas à Bíblia. Mas cuidar de porco era um trabalho que o judeu não fazia. Era o trabalho mais indigno que tinha. E aquele menino que era filho de quem podia dar tudo a ele, agora arranja o trabalho mais indigno. E como se não bastasse estar no trabalho mais indigno, ele agora quer ir para o ato mais indigno.
que é comer aquela alfarroba. Alfarroba, quando eu estava estudando sobre o que era isso, eu lembrei do sertanejo da época da minha mãe. Não sei se Marli viveu essa experiência, mas já comeu chique-chique, Marli? Palma de gado. Da sua mãe já. Minha mãe comeu palma de gado. Vocês conhecem palma de gado? Vocês conhecem chique-chique? Minha mãe matou a fome muitas vezes com chique-chique. A alfarroba era um negócio parecido com a nossa babosa, né? Ela tinha aquela casca esquisita, com o chique-chique, com a palma. Se você abrir a palma de gado, abrir o chique-chique, ele tem uma gosmazinha dentro, inclusive muito nutritiva, mas aquilo é comida de bicho, não é comida de gente. Mas no sertão de antigamente, quando não tinha carro-pipa, Bolsa Família, energia elétrica, as pessoas ou iam embora para São Paulo, ou tinham que comer a comida do gado, porque o gado também morria. E o chique-chique não morre nunca, né? Uma seca não mata todos os chique-chiques. Então o que acontece com aquele rapaz era o que acontecia com muitos sertanejos, como minha mãe, como a avó de Marli, que teve que se submeter a comer a comida do animal. Ele queria comer a comida dos porcos, mas o dono dos porcos dizia, não. O salário que ele ganhava era chamado de salário de fome. Ou seja, ele trabalhava para ganhar somente uma raçãozinha no dia. E ele via os porcos comendo aquilo e queria comer também. Tem um provérbio no Talmud que diz, maldito o homem que cria porcos. E tem um provérbio nosso que diz, quem com porco anda, farelo come. Então o porco é sempre anunciado como aquilo que faz a gente baixar aos níveis mais humilhantes da vida. Quem aqui já viu uma criação de porco solta, sabe que porco come qualquer coisa. Quando nós estamos enredados pelas teias da vida, muitas e muitas vezes a gente se submete até a comer aquilo que não é de Deus para nós, porque Deus não tem para nós comida de porco, Deus tem para nós comida de verdade. Quantas e quantas pessoas a gente não olha comendo comidas de porco, jogadas pela vida. Quantas? Não quero me deter muito nisso não, mas talvez alguém que esteja me escutando hoje, ou talvez alguém que vai me escutar pela internet, vai dizer, eu estou vivendo esse momento em que não há mais saída para mim, eu cheguei no fundo do poço, eu não tenho mais o que fazer, minha vida não tem mais solução, não dá mais para eu dar um passo sequer, eu não tenho mais forças e eu não tenho mais jeito. Acho que se você, porventura, estiver pensando nisso, você chegou no momento mais precioso da sua vida. Porque é justamente quando a gente entende que não tem mais jeito, que a gente pode cair em si. E aí eu quero partir para o último momento dessa pregação, que ele começa no versículo que nós repetimos aqui. Ele cai em si. Um pouquinho antes disso, isso está no versículo 17, um pouquinho antes disso, parece que aquele rapaz já estava querendo esboçar alguma reação para sair do fundo do poço, porque o versículo 15 diz que ele foi buscar emprego. O interessante é que quando ele estava esboçando as primeiras reações baseadas nas suas próprias forças, ele vai exatamente se juntar com os porcos e querer comer a comida dos porcos. Mas depois, no versículo 17, a Bíblia diz que ele caiu em si. Eu quero fazer um contraste do versículo 15 para o versículo 17. No versículo 15, ele quer resolver o problema com suas próprias forças. Ele já não tinha mais dignidade, ele já não tinha mais dinheiro, ele já não tinha mais nada, e ele começa a perceber que está no fundo do poço. Quando nós começamos a perceber que nós estamos no fundo do poço, é natural que a gente comece a esboçar alguma reação para que a gente saia do fundo do poço. O interessante dessa parábola de Jesus é que parece, está claro aí, que a reação que esse jovem esboçou não resolveu o problema. Pelo contrário, fez com que ele descesse mais um degrau e quisesse comer a comida dos porcos. Sabe que ensinamento isso traz para mim e para você nesta noite?
que quando nós estamos embaraçados pelos problemas da vida, parece que quanto mais a gente se mexe com nossas próprias forças, mais a gente cava mais ainda o buraco. Não sei se você já viveu ou vive essa situação, mas tem coisas que nossas forças não resolvem. Tem situações que nós chegamos, que por mais que a gente lute, a gente não sai dela. Agora o versículo 17 é interessante, porque o versículo 17 diz assim: caindo em si, a ficha caiu, a luz acendeu, e foi quando ele percebeu que com suas próprias forças, ele não teria solução para o seu problema. O versículo 17 é muito, muito bonito. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui morrendo de fome. 18, vou me levantar, vou falar com meu pai, vou dizer para o seu pai: pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, perdi a dignidade de ser chamado de seu filho, mas me receba como um dos seus empregados. E o versículo 20 diz: e levantando-se, foi para o seu pai. Fantástico isso. Tente entender aqui a situação da vida desse rapaz e tantos ensinamentos que esses 3 versículos trazem. Primeiro ensinamento: ao cair em si, ele compreendeu claramente que o seu erro tinha sido um erro contra a dignidade do seu próprio pai, contra a dignidade do próprio céu. Ele se arrependeu, porque ele percebeu que estava em pecado. Irmão e irmã, tudo aquilo que você vive, que você sabe que não estava no pacote que Deus criou para você, se chama pecado. Um dos problemas mais sérios que eu enfrento com crentes é quando crentes começam a chamar pecado de erro, pecado de deslize, pecado de probleminha. Pecado é pecado. Não trate pecado como outra categoria a não ser o de transgressão contra a natureza de Deus para a sua vida, contra os planos de Deus para a sua vida. Um dia eu fui conversar com um homem aqui, que a filha dele cometeu um monte de porcarias na vida e pagou um preço muito grande, e ele estava alisando a cabeça da filha, não deixando a filha pagar o preço dos seus erros, e ele disse: o senhor sabe, né, pastor? Como toda adolescente, minha filha cometeu uns deslizezinhos, e eu disse: ei, peraí, cara, peraí, calma aí, tu conhece a Bíblia, tu conhece a palavra, sua filha cometeu pecados, não chame pecados de deslizes. Pecado é pecado, pecado é pecado, pecado é pecado. Naquele momento, o rapaz entendeu: fiz uma porcaria na minha vida, porque abandonei, pequei contra os céus. Ele diz: pequei contra os céus, pequei. Eu não sei se você, qual está o nível de teia que você está vivendo. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, essa pregação é para mim e para todos nós, porque todos nós aqui estamos numa hora ou noutra nos embaraçando com alguma coisa. Talvez uns percebam mais cedo e saiam mais cedo e outros não, mas todos nós. Não sei qual é o tipo de teia que você está caindo, qual é o tipo de assédio que você está vivendo, qual é o tipo de deslize que você está cometendo, mas deixa eu te dizer uma coisa: enquanto você não acreditar que aquilo que está fazendo sua vida desandar se chama pecado, transgressão contra Deus, você vai fazer tudo o que você puder, mas você não vai sair do fundo do poço, porque as nossas forças não nos tiram do fundo do poço. Aquele rapaz caiu em si. Eu tenho procurado deixar de ajudar pessoas que eu percebo que não caíram em si, porque não adianta. Não é porque eu não quero, é porque não adianta. Agora, quando a pessoa cai em si, aí adianta. Agora, interessante, ele não cai em si e faz uma oração qualquer. Ele cai em si e monta um plano de restauração, gradativo,
difícil, humilhante, mas ele é fiel ao plano. E o que me chama mais atenção é a fidelidade dele ao plano. Ele diz: pequei contra o céu, eu vou me levantar dessa situação, eu vou chegar na casa do meu pai como eu estou. Ele não tomou banho, a Bíblia não fala nada disso, ele foi do jeito que ele estava. E ele disse: eu vou me oferecer para trabalhar na casa do meu pai, eu não tenho mais dignidade de ser filho, e se eu tiver, eu não tenho moral para pedir ao meu pai que me receba como filho, então eu vou montar um plano a partir do momento que eu caí em si. Vou me levantar, vou dizer a ele: pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado como filho do Senhor, me receba pelo menos como um empregado seu. Aí a Bíblia diz, e eu fico vibrando quando eu visualizo esse encontro. Eu imagino que o pai estava sentado no alpendre da casa e vê de longe aquela coisa desfigurada vindo. Com certeza absoluta aquele menino estava magro, absoluta. Com certeza absoluta ele estava fedendo. Com certeza absoluta ele estava cabeludo, estava com trapos, ele estava feio, indigno, desfigurado da situação original. Mas quando o pai vê, corre, abraça, e a Bíblia diz no grego que o pai dá muitos beijos nele. No português diz assim: beijou o seu pescoço, se eu não me engano é o seu rosto. Mas no grego diz assim: deu sucessivos beijos. Eu fico imaginando que o pai não estava nem aí para a sujeira daquele menino. Hoje eu encontrei uma pessoa, quando fui apertar, mas peraí pastor, deixa eu ir lavar minha mão aqui, porque eu vinha próximo de um homem muito sujo, e ele pegou nos locais que eu acho que eu peguei também, deixa eu lavar minha mão antes de apertar a sua. Eu imagino que o pai, quando olhou para aquele menino, viu o que estava por dentro do filho que estava voltando, e beijou muitas vezes o filho sujo. Mas sabe o que me deixa muito feliz? É que o menino, mesmo percebendo que o pai tinha perdoado, que o pai o amava com o mesmo amor, com mais amor do que antes, que o pai estava disposto a dar a ele a dignidade de filho, ele mantém o plano. Perceba aqui o que é que ele faz. E levantou-se, foi ter para seu pai, e quando estava longe, viu seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se no pescoço e o beijou, e o filho disse... Veja o que o filho disse. O filho disse tudo que o filho disse que diria: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E aí dá a entender que o pai corta a conversa, mas ele diz tudo o que ele tinha que dizer. Só tem uma maneira, irmãos, só tem uma maneira de nós nos libertarmos das teias que nos cercam. Só tem uma maneira. Não é aumentando salário para se libertar de crise financeira. Não é tomando remédio para se libertar de crise psicológica. Não é comprando flores para se libertar de crise conjugal. Não é dando bicicleta para se libertar de crise com o filho. Não é dando dízimo para se libertar de crise com a igreja. A única maneira é quando Deus ocupa de novo o centro das nossas vidas. O que é fantástico nesse texto é que Deus está pronto para ocupar de novo o centro das nossas vidas quando nós estamos no fundo do poço. Quando nós estamos sujos com os nossos pecados, quando nós estamos amarrados com as teias que nós mesmos produzimos, Deus está disposto a ocupar o centro das nossas vidas, independentemente das nossas circunstâncias. Então, melhor do que lutar com suas próprias forças é lutar com as forças de Deus. Eu estava falando hoje de manhã para a liderança, se você está sendo assediado, se você está sendo tentado, não fique criando estratégiazinhas para se libertar do seu pecado, não. Entrega a Deus isso aí, e deixa a força de Deus na sua vida agir para que você saia do fundo do poço.
Só tem essa saída. Eu não consigo apresentar outra, porque eu não consigo ver um homem ou uma mulher, mais capacitado que seja, mais inteligente que seja, ser competente o suficiente para sair do fundo do poço sozinho. Nunca vi. Nunca vi. Agora Deus sempre quer restaurar a condição original. Eu vou me estender um pouquinho só por causa da chuva. Se eu terminar agora vai ficar difícil, me dê mais 5 minutos então. Deus está disposto a restaurar a condição original. Foi isso que o pai fez. Na hora o pai disse: traga roupa, traga sandália, traga anel e mate o bezerro cevado. Porque não há nada que mova mais o coração de Deus do que um coração arrependido diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos apresentar a Deus com os corações. Eu vou usar a expressão hebraica para você entender o que é que eu estou dizendo. Vou fazer uma associação aqui de uma expressão hebraica com o povo de mais antigamente, para você entender o que é que eu estou dizendo, o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus nos resgatou quando nós éramos indignos. Há uma expressão da Bíblia que diz trapos de imundícia, nos comparando com trapos de imundícia. E sabe o que é no hebraico trapos de imundícia? São panos que as mulheres usavam para os seus dias de menstruação. Em Caicó a gente chamava de pano de menstruação. Não existia absorvente antigamente. E as mulheres tinham os panos que elas usavam para nos dias das suas regras. E depois ela ia lavar aqueles panos para usar no mês seguinte. E eu nunca tive a infelicidade de ver um negócio desse, uma cena dessa, mas deve ser algo muito nojento, muito nojento. Acho que Marli foi embora porque ela se lembrou. Era algo muito nojento, muito nojento. Devia ser algo muito nojento. A Bíblia diz que Deus nos resgata, quando no hebraico usa essa expressão, quando nós éramos trapos de imundícia, ou seja, quando nós éramos como panos de menstruação. Hein, Cris? Ceboso, né? Eu acho que você está aí quase vomitando. Mas no hebraico, a palavra que é usada para caracterizar o que nós éramos quando Deus nos resgatou era isso: trapos de imundícia. Num português bem falado, nem seria absorvente, porque o absorvente você trata com toda, né? Tira, guarda num papelzinho higiênico, bota lá no negócio e vai para o lixo. Não era isso não. Que isso também é nojento, mas eram os trapos da menstruação. Aqui não tem ninguém aqui que seja tão indigno quanto um pano de menstruação. Mas se aqui tiver alguém que esteja se sentindo muito indigno, eu quero dizer que se para você se rebaixou ao ponto de ser comparado com um pano de menstruação, o Senhor te quer do mesmo jeito, da mesma forma. Ele está pronto para resgatar. Isso se chama graça de Deus, que é suficiente para nos limpar de todas as nossas imundícias, e está aí, ofertada, como os braços do pai daquele rapaz que a gente chama de filho pródigo, estavam abertos quando aquele rapaz caiu em si e voltou para a casa do pai. Amém? Todos nós somos lindos diante de Deus. Todos nós somos limpos diante de Deus. Todos nós somos preciosos diante de Deus. Se porventura sua vida está
enredada por teias de Satanás, caia em si hoje, porque Deus quer te restaurar do jeito que você está. E não há nada que possa impedir Deus de resgatar a sua e a minha dignidade de novo. Vamos orar.